Tudo bem com vocês? Um feliz sábado a todos, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema que nós falaremos hoje é um bom vizinho em Canaã. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, nós encontramos muitas histórias. E como eu amo as histórias da Bíblia. Elas me dão força para continuar a jornada rumo à Canaã Celestial. No capítulo 13 de Gênesis, nós encontramos uma história, começando no capítulo 12. Nós encontramos uma história de um homem chamado Abraão. Esse camarada, ele vivia em uma terra longínqua. E Deus, então, convidou ele para que ele deixasse a sua parentela, deixasse a sua família, deixasse a cidade da qual ele morava, e disse para ele: Abraão, saia da tua casa, saia da tua parentela, de ti eu vou fazer uma grande nação. E Abraão, ele começou a sua jornada, e junto com ele levou um sobrinho, chamado Ló. E depois de alguns anos que eles estavam vivendo junto, Abraão teve uma passagem pelo Egito, onde o rei do Egito lhe conferiu muitos bens, dinheiro, ouro, prata e muitas alimarias também. E eles então voltaram em sentido ao Neguebe, ao sentido sul. E então, nessa caminhada que eles fizeram de volta, eles se depararam em um determinado local, e ali eles queriam fazer uma morada ali. Mas aí começou a acontecer algumas coisas entre os servos de Abraão e os servos de Ló. Devido a eles terem muito gado, então os seus empregados começaram a brigar entre si. E um dia Abraão chegou para Ló e disse para ele: olha, Ló, você tem visto que os nossos empregados, os nossos servos, eles estão brigando entre si. E eu creio que logo, essa dissensão que está acontecendo entre os nossos funcionários, os nossos servos, ela vai se chegar a nós também. Então vamos fazer o seguinte: a terra está diante de você. No capítulo 13 de Gênesis, conta essa história para nós. E então, Abraão chamou a Ló e disse para ele: olha, se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, então eu irei para a esquerda. Toda a terra está diante de você. Ló, nesse momento, ele não demonstrou nenhuma gratidão por Abraão. Porque qual seria o dever de Ló? Era dizer para ele: olha, meu tio, além do senhor ser mais velho do que eu, e eu ter passado muito tempo junto contigo, aprendi muita coisa com o senhor faça a escolha. Se o senhor for para a direita, eu irei para a esquerda. Mas não. Sabe o que aconteceu? Ló, ele olhou para as campinas do Jordão
Era uma terra toda irrigada. Tinha muitos rios ali, naquela redondeza, porque eram afluentes do Rio Jordão. E a Bíblia fala que essas campinas do Jordão, elas pareciam com o jardim do Éden, de tão lindas que elas eram. As suas cidades naquela planície, elas chamavam a atenção. E Ló, então, disse para ele: olha, meu tio, eu irei, então, para as campinas do Jordão. Ali eu vou assentar as minhas tendas e ali eu vou criar o meu gado juntamente com os meus servos. E então Ló começou, diz a Bíblia para nós, no capítulo 13, que ele começou a assentar as suas tendas, a armar as suas tendas. E essas tendas, ao elas serem armadas, elas foram chegando até as portas de Sodoma e Gomorra. Nós temos que tomar bastante cuidado aonde nós estamos armando as nossas tendas. Quando nós estudamos a história de Ló, nós nos deparamos que ele não fez uma escolha feliz. Por quê? Você vai me dizer, mas olha, as campinas do Jordão eram maravilhosas. Sabe? Aquelas terras chamavam a atenção. Nós devemos ter cuidado, porque nem tudo aquilo que nos chama a atenção nos leva a Deus. Sabe? E Ló, então, começou, ao ele se apartar de Abraão, ele também se afastou de Deus. E a preocupação nossa, muitas vezes, nos leva também a nos afastar de Deus. Sabe? Abraão tinha um costume. Quando você lê aí no começo do capítulo 13, diz assim que Abraão, ele fez uma volta, em volta da terra da qual ele ia se acampar, e ele se deparou, sabe com o quê? Com o seu primeiro altar. E ali Abraão, mais uma vez, reuniu toda a sua família, todos os seus servos. E eram muitos, irmãos. E Abraão ofereceu sacrifício por cada um dos teus servos, daqueles que tinham nascido em sua casa. E sabe o que aconteceu com Ló? Ló foi armando as suas tendas, e ele não se lembrou de levantar um altar para Deus. E aos poucos ele foi se afastando desse Deus e foi se achegando a Sodoma e Gomorra. Ele foi se afastando de Deus e aproximando-se do pecado. Um certo dia, Ló estava na sua tenda, despreocupadamente, e quando ele olha para fora, ele vê um monte de soldados. E aqueles soldados, já dando ordem, já foram ajuntando tudo o que Ló tinha, e já foram amontoando nas suas carroças e colocando, e levaram Ló preso. Foi uma guerra que aconteceu devido os reis de Canaã não quererem mais pagar tributo a um outro rei, que era o dominante naquela região, naquela época. Então esse rei resolveu vir e saquear as cidades que ficavam ali próximas de Sodoma, e tudo que tinha ali, eles levaram cativos para sua cidade. Mas alguém conseguiu escapar daquele cerco e correu e contou para Abraão.
E quando ele contou para Abraão, Abraão então se preocupou. E olha o que aconteceu na casa de Abraão. Ele acordou todo mundo porque era de madrugada. E ele procurou ali entre aqueles servos seus ali. E ele encontrou 318 homens que puderam pegar na espada para ir salvar a Ló. Abraão não ficou magoado com Ló, porque Ló decidiu pegar a parte melhor da terra. Abraão, ele se contentava porque o seu melhor era Deus. O melhor para ele era ter ao seu lado a companhia de Deus. E então Abraão chamou mais 3 reis ali daquela região e disse para eles, olha, vamos buscar o pessoal de Sodoma e Gomorra. Vamos salvar eles. Mas Sodoma e Gomorra não era uma cidade ímpia? Sim, era uma cidade ímpia. Mas em nenhum momento Abraão se preocupou com o fato de Sodoma e Gomorra ser uma cidade ímpia. A importância que ele dava era para as pessoas que ali estavam. E a preocupação dele era salvar essas pessoas. E então eles correram, alcançaram aqueles reis. A Bíblia fala aí que quando ele chegou ali para encontrar com aqueles reis, eles estavam em uma orgia e bebedice. Eles não estavam nem um pouco preocupados. Por quê? Porque eles sabiam que eles tinham destruído os reinos de Sodoma e Gomorra e ninguém viria ao encalço deles. Mas eles se esqueceram que Abraão morava agora na cidade, ali na região de Canaã, e Abraão queria salvar Sodoma e Gomorra. E então ele foi e conseguiu então salvar todas aquelas pessoas. E a serva do Senhor diz assim: homens ensinados no temor de Deus, a serviço de seu Senhor, e que sabiam usar as armas, seus aliados. Ele teve 3 aliados, que foi Manre, Escol e Aner. Aqueles reis, eles não estavam nem um pouquinho preocupados se eles com a Palestina. Eles estavam preocupados com eles, e eles queriam agora, depois de terem destruído Sodoma e Gomorra, eles queriam agora festejar. E sabe, irmãos, Abraão não só prestou um serviço excelente à região, ali onde ele estava morando, como ele chamou a atenção de todo aquele povo. Para quem? Para o Deus que ele servia. Sabe? Abraão, ele não queria honra para si. Tanto que, se você seguir a leitura aí, quando Abraão volta de guerrear, ele se encontra com o rei de Sodoma e Gomorra, e o rei de Sodoma e Gomorra disse para ele: olha, Abraão, a única coisa que eu quero são as pessoas. Os bens que você conseguiu recuperar, eu não quero nada. Pode ficar tudo para você. E Abraão, sabe o que Abraão disse? Ele falou: olha, nem uma correia e nem uma tira eu quero das tuas mãos. Sabe por quê? Porque depois você vai dizer que eu enriqueci Abraão. Então eu não quero. Se o Manré e os seus companheiros quiserem pegar alguma coisa, tudo bem, mas eu não quero nada de você. Então, Abraão volta para a sua casa. E olha o que a serva do Senhor diz mais uma vez. No livro Os Escolhidos. O exemplo de Abraão é uma reprovação
aos ambiciosos e egoístas. De mãos levantadas, disse ele ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandálias, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci a Abraão. Gênesis 14, verso 22. Sim, irmãos, Abraão, ele foi lá, mais uma vez, e conseguiu salvar não só a Ló, mas também todos os filhos de Sodoma e Gomorra. Mas um certo dia, Abraão estava na porta de sua casa, sentado, e ele olhou ao longe e viu 3 homens que vinham caminhando, e antes de chegar na casa de Abraão, existia um tipo de uma bifurcação. E Abraão olhou aqueles homens, olhou para o sol, está na hora de almoçar. E aqueles camaradas estão vindo, não sei para onde eles vão, mas eu vou lá convidá-los para que eles entrem na minha casa e ceiem comigo. Abraão era um camarada hospitaleiro, ele fazia questão de buscar as pessoas e trazer para perto dele. Sabe? E aí quando ele encontrou aqueles 3 camaradas, ele convidou eles para que entrassem em sua casa. Rapidamente, ele pediu para que Sara fizesse pão. Também ele já correu no curral, já pegou ali uma ovelha, já cortou o pescoço dela, já preparou para que fizesse, então, um almoço delicioso para aqueles 3 camaradas. Mas Abraão percebeu que quando ele chegou próximo daqueles camaradas, que o camarada começou a conversar com ele, ele reconheceu a voz. Ele reconheceu a voz. Aquela voz era conhecida para ele. O camarada era desconhecido, mas a voz ele conhecia muito bem. E então Abraão disse para ele, é o meu Senhor? E então ele disse, sim, Abraão. Eu vim para verificar pessoalmente. Sabe, eu ouvi dizer alguma coisa de Sodoma e Gomorra e eu precisei vir para ver se realmente é isso que Sodoma e Gomorra está fazendo. Sabe? E ali eles almoçaram, e quando terminaram o almoço, aqueles 3 camaradas despediram ali de Abraão. Abraão falou, não, entendeu? Não vai ainda não. Mas 2 deles disse o seguinte, falou, olha Abraão, nós precisamos ir a Sodoma. E então Abraão falou, tudo bem. Despediu eles e aqueles 2 camaradas saíram em direção a Sodoma. E o terceiro permaneceu conversando com Abraão. E então, aquela terceira pessoa que ficou ali, disse para ele, olha Abraão, não é justo que o que eu vou fazer, eu esconda de ti. Sabe o que nós estamos aqui para fazer? Nós viemos aqui para destruir Sodoma e Gomorra. Nós vamos fazer chover fogo sobre Sodoma e Gomorra e todas as cidades da região. E Abraão, assustado, olhou para aquele homem e disse, meu senhor, o senhor vai realmente destruir Sodoma e Gomorra? E ele disse, sim. Os pecados de Sodoma e Gomorra, Abraão, não têm mais condições de serem suportados. E sabe o que acontece, irmãos? Abraão começa agora, mais uma vez. Ele tinha salvado Sodoma e Gomorra há pouco tempo. E agora, ele começou a interceder novamente por Sodoma e Gomorra. Você está intercedendo por Sodoma e Gomorra? Nós temos um grupo de oração. Eu não participo muito porque é muito cedo, então eu não consigo acordar. Mas eu participo à noite. Então, é o irmão Joel.
Eu creio que uma boa parte aqui conhece. E então a gente ora ali, naqueles momentos de intercessão, nós oramos pelo governo do Brasil, nós oramos pelos piores presos que nós temos no Brasil, Fernandinho Beiramar, Falcão, nós temos o camarada lá que é o diretor, o chefe do PCC, o camarada que é o chefão do Comando Vermelho. Então, o irmão Joel conheceu essas pessoas pessoalmente. E aí a gente ora, então, por essas pessoas. E aí um irmão um dia questionou, mas irmão Joel, mas por que o senhor ora por esses homens? Ele falou, porque um dia eu fui um igual a eles. Sabe? E às vezes eu fico pensando assim, nós estamos intercedendo pela cidade de Rondonópolis? Nós estamos intercedendo pelo nosso vizinho, talvez nós moramos do lado de uma boca de fumo, às vezes a gente, em vez da gente interceder por eles, a gente faz xingar. E eu tenho aprendido, irmãos, a orar e interceder por essas pessoas. E Abraão começou a interceder por Sodoma e Gomorra, e ele falou, Senhor, mas se tiver ali 50, o Senhor vai destruir. Baixou para 45, baixou para 30, baixou para 20, baixou para 10. E aquele homem disse para Abraão, Abraão, se tiver 10 ali, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. E enquanto isso, os anjos estavam chegando lá em Sodoma e Gomorra. E Ló estava sentado, porque ele era um dos juízes de Sodoma e Gomorra, ele estava sentado bem na porta de entrada de Sodoma e Gomorra. E então, aqueles anjos chegaram e perguntaram para ele, tem algum lugar para a gente dormir por aqui? E ele disse, olha, não tem, mas eu tenho a minha casa que vocês podem dormir na minha casa. E aqueles anjos disseram, não, nós vamos, já que não tem nenhum lugar para nós dormir, nós vamos passar a noite na praça. E Ló então disse para eles, olha, é impossível vocês dormirem na praça, porque essa cidade é muito violenta. Mas eu vou levar vocês para a minha casa. E Ló então levou aqueles homens para a sua casa, não sabendo Ló que eram anjos. Quantas vezes na sua vida você já hospedou alguém que chegou à sua porta, bateu palma, e você olhou e não tem ninguém não? Ou às vezes você permanece quietinho e aquela pessoa insiste batendo. Você vê que é uma pessoa de rua, uma pessoa que está em estado de rua, mas você não quer nem saber. Sabe? Ló hospedou anjos sem saber. Sabe? E enquanto ele estava ali, ele chegou na casa dele, já preparou comida para aqueles anjos, já começou a arrumar, correr para lá, correr para cá. E aqueles anjos, olha Ló, não precisa se preocupar muito com a gente, não, nós ficamos bem, nós estamos bem. Entendeu? E então, quando foi dali a pouco, a cidade de Sodoma e Gomorra ficou sabendo que aqueles homens tinham aportado na casa de Ló. E agora toda a cidade de Sodoma e Gomorra vai para ali. E eles pedem para Ló, Ló, coloca esses dois camaradas para o lado de fora, porque nós queremos abusá-los. Nós queremos fazer sexo com eles, nós queremos fazer orgia com eles. Coloque eles para fora, porque senão nós vamos arrebentar a sua porta. E Ló disse, olha, na minha casa não. E aí, os filhos de Sodoma e Gomorra disseram para Ló, olha, você é o único estrangeiro no nosso meio. E agora você quer ser o nosso juiz? Já ouviu isso? Quando você está em um determinado lugar que as pessoas estão fazendo coisa errada, e aí você chega e chama a atenção das pessoas, e as pessoas olham para você e falam assim, está querendo ser juiz, está querendo ser moralista, está querendo chamar a atenção. Aí, ó. Já ouviu isso? Nós temos que fazer e sermos juízes. A Bíblia nos dá esse direito. Quando você vê uma pessoa no caminho do erro e você não chamar a atenção, você é cúmplice pela vida dela. Se ela morrer no pecado,
o sangue dela vai recair sobre você. Você pode se perder por não ter falado para alguém que ele estava no pecado. E Ló começou a falar para Sodoma e Gomorra, para as pessoas ali. E eles então quiseram explodir a porta. E no momento que eles quiseram explodir a porta de Ló, aqueles homens levantaram a mão e aqueles homens de Sodoma e Gomorra foram feridos de cegueiras. Mas Abraão estava lá intercedendo por eles. Mas eles não aceitaram a intercessão de Abraão. Eles não quiseram a salvação. E aí, aqueles anjos, então, depois que acalmou tudo ali, aqueles dois anjos, chamou a Ló e disse para ele: olha, Ló, saia às pressas, convide os seus filhos, convide os seus genros, para que saiam dessa cidade, porque amanhã, no raiar do sol, ela vai ser destruída. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo os últimos minutos dessa terra. Nós temos uma mensagem a ser pregada, nós temos uma mensagem a ser falada. Você está fazendo a sua parte? Ou você está sendo um Ló na vida? Ló, na última hora, ele correu para tentar salvar os seus, mas eles não quiseram. Por quê? Porque eles não queriam. Eles falaram: rapaz, eu vou sair de Sodoma para quê? Sodoma é uma cidade próspera, é uma cidade grande, uma cidade maravilhosa, da qual nós temos tudo aqui. A minha casa, o meu carro. Para que eu vou sair? Eu não vou contigo, não. Você está maluco, cara. Você está gagá. E Ló então volta para a sua casa. E aqueles dois anjos pega pela mão de Ló, pela mão de suas duas filhas e a sua esposa, e saem correndo de Sodoma e Gomorra. Porque eles tinham a hora marcada para poder destruir. E então eles levaram Ló até uma certa distância e disse para Ló: olha, fuja para as montanhas, porque todo o vale do Jordão será destruído. Toda esta maravilha, toda essa belezura que você está vendo vai ser destruída pelo fogo. Sabe? E Ló olhou assim, uma cidadezinha assim que dava mais ou menos uns 4, 5 quilômetros. E Ló falou para aqueles anjos: olha, nós podemos ir para aquela cidade. E ele disse: tudo bem, eu ia destruir ela também. Mas já que você quer ir para lá, vá para lá. Não permita, irmãos, na sua vida, que os prazeres deste mundo, que as ocupações da vida, lhe tire a parte principal, que é o seu relacionamento com Deus. Abraão, em todos os momentos aonde ele chegava, ele levantava um altar para dizer: aqui está um servo de Deus. Você está fazendo isso? Você levanta o seu altar dentro da sua casa? Ou será que o seu altar está sendo uma tela de 60 polegadas, sei lá, 50, e ali você se deleita diante dela? Netflix. Nós temos hoje inúmeras séries que as pessoas estão seguindo. Enquanto você... Sabe, irmãos, eu fazia assim, vigília assistindo filmes. E hoje eu fico me procurando quanto tempo eu perdi fazendo isso. Eu tenho tanta coisa para estudar hoje. Tem um ano que eu não assisto mais filmes, eu não assisto seriado, eu não assisto novela, graças a Deus. Nem até a minha TV a cabo, parei de pagar. Sabe? A minha casa se transformou em uma casa de louvores. Você chega lá 24 horas. Se você chegar na minha casa, vai estar a televisão ligada
com louvores sendo colocados. Sabe? E às vezes eu fico preocupado porque eu não tenho tempo de estudar tanta coisa que eu tenho para estudar. Então que Deus possa chamar a nossa atenção para que nós possamos volvermos para Ele. E aonde chegarmos, o nosso altar, assim como Abraão erigia o seu altar, ele possa ser erigido. Ele possa ser levantado, para que as pessoas olhem e vejam que ali está um servo de Deus. Que Deus possa nos guardar neste sábado, que Deus possa nos dar essa certeza de que cada dia nós vamos buscar mais a Tua presença, assim como fez Abraão, e que seja esse o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. De acordo com a mensagem de hoje, qual tem sido a sua melhor escolha? Tem escolhido como Ló ou feito escolhas como Abraão? Vamos meditar nesse hino de hoje, porque o que Deus tem para nós é bem melhor. Que possamos fazer escolhas como Abraão fez. Porque para Abraão, o melhor que ele tinha era Deus. Que possamos ser sempre assim. Que Deus seja o melhor e o maior patrimônio de nossas vidas. Vamos meditar nesse hino? Tudo o que imaginamos, que já vimos de bom nesse mundo, não chega perto do que aquilo que Deus tem para nos oferecer. Coloque-se de pé. Convido a igreja aqui a se colocar de pé e você que está em casa também, se coloque de pé.
Abraão decidiu estar e ficar ao lado de Deus. Qual vai ser a sua decisão nesse sábado? Eu já fiz a minha, assim como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, ao voltarmos para os nossos lares, queremos te pedir que o Senhor continue conosco por intermédio dos teus anjos e que a presença do teu Santo Espírito em nossa vida a cada momento possa ser sentida pelas pessoas que estão ao nosso lado. Nós queremos te suplicar a tua direção, porque nós sabemos que não somos nada sem ti. Precisamos, Pai, constantemente estarmos ligados à fonte da vida. O Senhor é a videira e nós somos os ramos. Ajude para que nós possamos frutificar. Ajude para que nós possamos, cada dia, assim como Abraão, levantar os nossos altares a Ti. E que as pessoas possam ver em nós a Tua presença. É o nosso pedido nesse sábado. Em Teu nome nós fazemos isso. Amém, Senhor. Amém, Senhor.